O erro que a maioria das pessoas comete é confundir passivos com ativos. Acham que estão construindo patrimônio, quando na verdade estão apenas acumulando mais dívidas e despesas. Seu carro, sua casa, até mesmo seu diploma. Nada disso garante riqueza se não estiver gerando fluxo de caixa. Eu aprendi isso desde cedo, observando meu pai rico e meu pai pobre. Um acreditava no trabalho duro e morreu sem dinheiro. O outro aprendeu a jogar o jogo financeiro e construiu uma fortuna sem precisar trabalhar para sempre. A diferença entre eles é que meu pai pobre acumulava passivos, enquanto meu pai rico acumulava ativos. Foi assim que entendi que não basta ganhar dinheiro, é preciso saber como ele flui na sua vida. Se você não aprender a transformar passivos em ativos, passará a vida inteira trabalhando para pagar contas, sem nunca alcançar a verdadeira liberdade financeira. Neste vídeo, eu vou te mostrar como os ricos transformam passivos em ativos e constroem riqueza de forma estratégica. Vou te ensinar a sair da armadilha financeira que mantém a maioria das pessoas presas e revelar os passos para criar um fluxo de caixa positivo. Se você quer entender como mudar sua vida financeira e finalmente fazer o dinheiro trabalhar para você, assista até o final. Muita gente passa a vida toda achando que tem ativos, quando na verdade está acumulando passivos que sugam seu dinheiro sem piedade. Um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, enquanto um passivo é tudo que tira dinheiro de você. Parece simples, mas a maioria das pessoas confunde isso. Comprar uma casa para morar, por exemplo, pode parecer um investimento, mas se ela gera custos mensais e não traz retorno financeiro, ela é um passivo, não um ativo. O jogo muda quando você começa a pensar como os ricos, transformando cada compra em uma estratégia para gerar fluxo de caixa. Agora, imagine que você compra um carro de luxo achando que está subindo na vida. Só que, além do financiamento, vêm os impostos, o seguro e a desvalorização. Se esse carro não está gerando renda, ele não é um ativo, é um passivo disfarçado. Por outro lado, se você compra um imóvel e o coloca para alugar, agora estamos falando de um ativo. Ele se paga sozinho e ainda coloca dinheiro no seu bolso. Esse é o pensamento que separa quem enriquece de quem fica estagnado. Não se trata de ganhar mais dinheiro, mas de entender como ele flui dentro da sua vida financeira. Quando você começa a enxergar seu dinheiro dessa forma, tudo muda. Você para de comprar coisas só pelo status e passa a buscar meios de fazer o dinheiro trabalhar para você. Um ativo pode ser um negócio, um investimento, um imóvel alugado ou até mesmo direitos autorais que geram receita sem esforço contínuo. O segredo é sair da corrida dos ratos e colocar seu dinheiro para crescer sozinho. E quando você entende isso, começa a perceber que controlar o fluxo de caixa é ainda mais importante do que apenas ganhar mais dinheiro. Muita gente acha que para enriquecer basta ganhar mais dinheiro. Mas eu conheço médicos, advogados e empresários que faturam milhões e ainda assim vivem no vermelho. O problema não está no quanto eles ganham, mas sim no fluxo de caixa. Se você não sabe controlar para onde seu dinheiro está indo, ele desaparece mais rápido do que entrou. O segredo não é apenas aumentar sua renda, mas garantir que ela trabalhe para você. Sem um fluxo de caixa positivo, você pode passar a vida inteira ganhando bem, e mesmo assim, morrer pobre. Eu aprendi isso cedo, observando a diferença entre meu pai rico e meu pai pobre. Meu pai pobre ganhava um bom salário, mas cada aumento de renda vinha acompanhado de mais gastos. Ele comprava um carro melhor, uma casa maior, e suas despesas sempre cresciam junto com seu salário. Já meu pai rico fazia diferente. Ele primeiro garantia que o dinheiro que entrava fosse investido em ativos que geravam mais dinheiro. Enquanto meu pai pobre trabalhava por dinheiro, meu pai rico fazia o dinheiro trabalhar por ele. É por isso que tantas pessoas quebram, mesmo depois de receberem heranças ou prêmios de loteria. Elas não sabem administrar o fluxo de caixa. Se você quer sair dessa corrida dos ratos, precisa olhar para o seu dinheiro de forma estratégica. Antes de gastar, pergunte-se: isso vai me gerar mais dinheiro ou apenas criar novas despesas? Comece controlando suas entradas e saídas, eliminando gastos desnecessários e investindo em ativos. Pequenas mudanças como essas fazem uma diferença gigante no longo prazo.
E quando você domina isso, começa a entender as 6 palavras que definem a inteligência financeira: renda, despesa, ativo, passivo e fluxo de caixa. Se você quer se tornar financeiramente inteligente, precisa dominar 6 palavras que definem o jogo do dinheiro: renda, despesa, ativo, passivo e fluxo de caixa. Esse é o verdadeiro alfabeto do enriquecimento. A maioria das pessoas pensa que apenas ganhar mais dinheiro é suficiente, mas sem entender essas palavras, elas acabam trabalhando a vida toda sem sair do lugar. Meu pai pobre nunca compreendeu isso e, apesar de seu diploma e alto salário, passou a vida endividado. Meu pai rico, por outro lado, aprendeu cedo a controlar esses elementos e construiu um império sem precisar de um emprego tradicional. A renda é o dinheiro que entra. Mas se tudo o que entra sai imediatamente para pagar despesas e passivos, você nunca vai enriquecer. Seu objetivo deve ser transformar a maior parte da sua renda em ativos. Um imóvel alugado, investimentos na bolsa, um negócio que funciona sem você. Tudo isso coloca dinheiro no seu bolso e fortalece seu fluxo de caixa. Enquanto isso, passivos fazem o oposto. Tiram dinheiro constantemente, te mantendo sempre dependente de um salário. E é assim que a classe média fica presa, sempre aumentando suas despesas na mesma proporção em que sua renda cresce. A verdadeira inteligência financeira não está em trabalhar mais, mas em aprender como cada centavo pode trabalhar para você. Cada decisão financeira deve ser feita com essas 6 palavras em mente. Antes de comprar algo, pense: isso é um ativo ou um passivo? Vai colocar dinheiro no meu bolso ou me prender em mais uma despesa? É assim que os ricos ficam mais ricos e os pobres continuam lutando. Quando você entende esse jogo, começa a transformar sua vida financeira de forma definitiva. E foi exatamente assim que eu fiz quando comprei meu primeiro imóvel, aos 25 anos, e o transformei em um ativo poderoso. A maioria das pessoas acredita que comprar uma casa para morar é um investimento. Mas se essa casa está tirando dinheiro do seu bolso todo mês com hipoteca, impostos e manutenção, ela não é um ativo, é um passivo. Foi isso que aprendi cedo, quando comprei meu primeiro imóvel aos 25 anos. Em vez de simplesmente morar nele, eu o coloquei para alugar. Enquanto meus amigos estavam presos a financiamentos intermináveis, eu tinha um ativo que gerava renda para mim todos os meses. Essa decisão mudou completamente o rumo da minha vida financeira. Se você quer transformar um imóvel em um ativo, precisa pensar estrategicamente. Em vez de comprar uma casa para morar, considere adquirir uma propriedade que possa gerar renda. Pode ser um apartamento para aluguel de longo prazo, uma casa para aluguel de temporada ou até mesmo um espaço comercial. O importante é que ele coloque dinheiro no seu bolso, em vez de apenas criar mais despesas. Foi assim que eu comecei e foi assim que construí minha independência financeira. Cada imóvel que eu comprava não era um peso, mas sim uma fonte de fluxo de caixa. Muita gente me diz: mas Kiyosaki, eu preciso de um lugar para morar. Sim, mas por que não deixar os ativos pagarem por isso? Se você investe em imóveis para alugar e gera uma boa renda, pode pagar sua moradia sem comprometer seu dinheiro. Os ricos fazem isso o tempo todo. Em vez de gastar a vida inteira pagando um financiamento, eles compram ativos que cobrem essas despesas. Essa é a grande diferença entre quem fica preso às dívidas e quem constrói riqueza de verdade. E esse erro acontece não só com casas, mas também com carros. Muita gente acha que está comprando um ativo, quando na verdade está apenas adquirindo mais um passivo. Muitas pessoas acreditam que possuem ativos, quando na verdade estão acumulando passivos disfarçados. Casas, carros e até mesmo alguns negócios são considerados ativos por quem não entende de finanças, mas a verdade é que, se algo está tirando dinheiro do seu bolso em vez de colocar, então é um passivo. Seu carro de luxo, por exemplo, pode até parecer um símbolo de status, mas se ele está apenas gerando custos com financiamento, seguro e manutenção, você está perdendo dinheiro. Agora, se esse mesmo carro fosse um táxi ou estivesse no aluguel de aplicativos, aí sim ele poderia ser considerado um ativo. Eu vejo isso acontecer o tempo todo com imóveis. Muita gente se endivida para comprar uma casa própria e acredita que está investindo.
Mas, se essa casa não gera renda e ainda exige despesas constantes, ela está funcionando como um passivo. Agora, se você compra um imóvel e o aluga, gerando um fluxo de caixa positivo, ele se torna um ativo real. É por isso que os ricos não pensam apenas em possuir coisas, eles pensam em como essas coisas podem gerar dinheiro. Eu mesmo fiz isso diversas vezes, comprando imóveis estratégicos e garantindo que cada um deles trabalhasse para mim. O problema é que fomos ensinados a pensar errado sobre dinheiro. Desde pequenos, ouvimos que ter uma casa própria é a maior conquista financeira. Mas ninguém nos ensina a diferença entre ativos e passivos. Os ricos não cometem esse erro. Eles sabem que, se algo não coloca dinheiro no bolso, então não vale a pena ser chamado de ativo. Quando você começa a enxergar o dinheiro dessa forma, tudo muda. E é exatamente por isso que a classe média enfrenta tantas dificuldades financeiras, mesmo quando ganha mais dinheiro. A classe média tem uma armadilha perigosa. Quanto mais ganha, mais gasta. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Alguém recebe um aumento e, ao invés de investir, corre para financiar uma casa maior, um carro novo e umas férias caras. O que era para ser um avanço financeiro vira um ciclo sem fim de novas dívidas. O problema não está na renda, mas na mentalidade. A classe média acredita que está subindo na vida quando, na verdade, está apenas aumentando seus passivos. E é assim que as pessoas passam décadas ganhando bem, mas sem nunca construir riqueza de verdade. O grande erro está em como o dinheiro é administrado. Em vez de transformar o aumento de renda em ativos, a maioria das pessoas apenas troca suas despesas por despesas ainda maiores. Compram uma casa maior, mas agora têm um imposto maior. Pegam um carro mais caro, mas agora pagam mais seguro e manutenção. A cada novo ganho, um novo passivo. É exatamente por isso que eu sempre digo: o problema não está na falta de dinheiro, mas na forma como ele é usado. Você pode ganhar milhões por ano, mas se não controla o fluxo de caixa, vai continuar preso na corrida dos ratos. Os ricos fazem o contrário. Quando ganham mais, compram ativos. Em vez de um carro novo, compram ações. Em vez de uma casa maior, adquirem um imóvel para alugar. Eles entendem que o segredo não está no quanto se ganha, mas no quanto se mantém e multiplica. Enquanto a classe média se afunda em dívidas achando que está enriquecendo, os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. E é justamente esse entendimento que separa quem constrói fortuna de quem passa a vida inteira lutando para pagar contas. Mas o problema vai além do dinheiro. Ele está na própria forma como as pessoas enxergam o crédito e a pontuação de crédito. A sociedade nos ensina que uma pontuação de crédito alta é um sinal de inteligência financeira. Mas isso é um mito. Ter um score excelente não significa que você é rico ou que entende de dinheiro. Apenas mostra que você é bom em pegar dinheiro emprestado e pagá-lo de volta. O sistema financeiro quer que você acredite que seu valor depende dessa pontuação, porque assim você continua dependente de financiamentos e dívidas. Mas os verdadeiros ricos não se preocupam com isso. Eles constroem riqueza comprando ativos, não acumulando crédito. Se você tem um ótimo score, mas depende de um salário para pagar suas contas, isso não significa nada. Já conheci pessoas com pontuação de crédito perfeita que estavam falidas, porque gastavam tudo o que ganhavam e não possuíam ativos. Enquanto isso, conheço investidores milionários que quase não usam crédito, porque têm renda gerada pelos ativos que construíram ao longo dos anos. O jogo dos ricos não é sobre pegar empréstimos e pagar juros, é sobre fazer o dinheiro trabalhar para eles. O sistema quer que você foque no crédito, mas eu quero que você foque em construir independência financeira. O verdadeiro poder financeiro vem da alavancagem dos ativos, não da dependência do crédito. Quando você tem ativos gerando renda passiva, não precisa de um banco te dizendo se você é confiável ou não. Seu dinheiro trabalha para você, e isso te dá liberdade. Enquanto a classe média está obcecada em melhorar seu score para conseguir mais financiamentos, os ricos estão focados em aumentar seu fluxo de caixa. E é exatamente assim que os ricos ficam mais ricos, enquanto a maioria continua presa ao ciclo das dívidas. Os ricos jogam um jogo completamente diferente do restante das pessoas.
Enquanto a classe média trabalha para ganhar mais e pagar mais impostos, os ricos aprendem a minimizar impostos e a alavancar ativos para gerar renda passiva. É por isso que quem entende o jogo financeiro sempre prospera, enquanto quem ignora essas regras continua preso na corrida dos ratos. A verdade é simples, não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas sim de como você faz esse dinheiro crescer e trabalhar para você. Quem domina isso nunca mais se preocupa com dinheiro. O que os ricos fazem? Primeiro, eles investem em ativos que geram fluxo de caixa constante, como imóveis, ações e negócios próprios. Depois, eles usam estratégias legais para minimizar os impostos sobre esses ganhos. Enquanto a classe média paga altos impostos sobre sua renda trabalhista, os ricos estruturam suas finanças para pagar menos tributos e reinvestir esse dinheiro. E a grande sacada? Eles usam dinheiro de outras pessoas, bancos, investidores, parceiros, para escalar seus investimentos. É por isso que, mesmo em crises, eles continuam aumentando suas fortunas, enquanto os outros estão apenas tentando sobreviver. Se você quer sair desse ciclo, precisa começar a pensar como os ricos. Em vez de trabalhar apenas para pagar contas, trabalhe para acumular ativos que vão garantir sua liberdade financeira. Use o dinheiro com inteligência, invista em fontes de renda passiva e nunca dependa apenas de um salário. Os ricos não acumulam dinheiro para gastá-lo. Eles acumulam ativos que fazem o dinheiro crescer sozinho. E se você acha que isso só vale para investimentos financeiros, está enganado. Até mesmo pessoas podem ser ativos ou passivos dentro da sua vida financeira. Poucas pessoas têm coragem de admitir isso, mas a verdade é que algumas pessoas na sua vida podem ser ativos, enquanto outras são passivos. Um ativo contribui para seu crescimento, te apoia e te ajuda a construir riqueza, enquanto um passivo drena sua energia, seu tempo e, muitas vezes, seu dinheiro. Meu pai pobre acreditava que era sua obrigação sustentar tudo e todos, enquanto meu pai rico me ensinou a avaliar cada relação como parte do meu fluxo de caixa. Se alguém só te causa despesas e não agrega valor à sua vida, está te prendendo financeiramente. Isso significa que você deve abandonar sua família? Claro que não. Mas significa que você precisa ter consciência sobre como suas relações impactam sua vida financeira. Se você tem filhos, deve ensiná-los desde cedo a serem financeiramente inteligentes, em vez de apenas bancá-los sem ensinamento algum. Se você tem parentes que sempre precisam de dinheiro emprestado, talvez seja a hora de ajudá-los de outra forma, incentivando a educação financeira. O mesmo vale para amigos e até mesmo para o parceiro ou parceira que você escolhe. Uma relação pode ser um impulsionador da riqueza ou um buraco sem fundo de dívidas. Os ricos sabem que precisam cercar-se de pessoas que agregam valor, não apenas de pessoas que geram custos. Isso não significa abandonar quem precisa de ajuda, mas sim ser estratégico sobre como usar seu tempo e dinheiro. Se você quer construir riqueza, precisa de uma rede de apoio que te incentive a crescer, a aprender mais sobre dinheiro e a investir com inteligência. E se você não fizer isso, pode acabar no mesmo clube que muitos milionários já entraram sem perceber. O clube do divórcio de $1 milhão. Muitos acreditam que riqueza se resume a fazer bons investimentos, mas poucos percebem que uma má decisão pessoal pode destruir toda uma fortuna. Eu conheço pessoas que trabalharam duro para construir patrimônio, apenas para perdê-lo em um divórcio milionário. Alguns pagam mais de $1 milhão por ano em pensão alimentícia, não porque foram descuidados com dinheiro, mas porque não consideraram os riscos financeiros em suas vidas pessoais. A verdade é que um casamento mal planejado pode ser o passivo mais caro que você terá na vida. Os ricos entendem que riqueza não se protege apenas com bons investimentos, mas também com contratos sólidos e decisões estratégicas. Você pode até não gostar da ideia de pensar no casamento como um negócio, mas, do ponto de vista financeiro, ele é um dos maiores acordos que você pode fazer. A falta de um planejamento financeiro no casamento pode acabar custando milhões, seja por causa de um divórcio ou por um parceiro que não entende de dinheiro e cria um fluxo de caixa negativo dentro da relação. Casar sem alinhamento financeiro é o equivalente a assinar um contrato de dívida vitalício. Se você quer construir riqueza e mantê-la,
Precisa considerar o impacto das suas relações na sua vida financeira. Ter uma parceria saudável significa que ambos trabalham juntos para criar ativos, não apenas acumulam passivos. Por isso, os ricos não apenas escolhem seus investimentos com cuidado, eles escolhem suas relações com a mesma estratégia. O planejamento financeiro pessoal precisa incluir todos esses fatores, principalmente porque, à medida que envelhecemos, um novo desafio surge: o custo do envelhecimento e da assistência médica. A maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando duro, economizando um pouco aqui e ali, acreditando que terá uma aposentadoria tranquila. Mas o que muitos ignoram é que os últimos anos de vida podem consumir até 80% de suas economias. Assistência médica, internações, tratamentos de longo prazo, tudo isso pode acabar com o patrimônio de quem não se preparou. E a verdade é que o governo ou os planos de saúde não vão resolver esse problema para você. Se você não planejar suas finanças agora, pode acabar dependendo de outras pessoas para sobreviver na velhice. Os ricos entendem isso e começam a investir cedo em ativos que garantam um fluxo de caixa contínuo, mesmo quando não podem mais trabalhar. Em vez de apenas guardar dinheiro na poupança, eles investem em imóveis, negócios e ativos que continuam gerando renda sem esforço. Eu vejo muitas pessoas chegando aos 60 anos sem uma fonte de renda passiva, confiando apenas na aposentadoria tradicional. Isso é um erro. Se você não construir ativos agora, pode passar sua velhice lutando para pagar contas médicas, enquanto assiste suas economias desaparecerem. A chave para evitar esse destino é se preparar enquanto ainda há tempo. Criar um portfólio de ativos que geram renda passiva não é luxo, é necessidade. Quanto mais cedo você fizer isso, mais liberdade terá para envelhecer sem preocupações financeiras. A vida cobra um preço alto de quem não se antecipa. E não se trata apenas de segurança. Trata-se de garantir que seu dinheiro continue crescendo mesmo quando você não puder mais trabalhar. É por isso que o desenvolvimento do QI financeiro é essencial para qualquer pessoa que queira ter um futuro próspero. A verdadeira liberdade financeira não vem de ganhar mais dinheiro, mas de saber mantê-lo e multiplicá-lo. Esse é o segredo que os ricos dominam e que a maioria das pessoas ignora. Não importa quanto você ganha, se você não desenvolver seu QI financeiro, sempre estará a um passo da falência. E o pior é que fomos ensinados a acreditar que a solução para os problemas financeiros é trabalhar mais e ganhar mais, quando a solução real está em aprender a fazer o dinheiro trabalhar para nós. O dinheiro não resolve problemas financeiros. Inteligência financeira resolve. Eu conheço pessoas que ganharam fortunas e perderam tudo porque nunca aprenderam a administrar dinheiro. Jogadores, artistas, empresários. Todos faliram porque tinham baixa inteligência financeira. Enquanto isso, aqueles que desenvolvem o QI financeiro conseguem crescer, mesmo começando do zero. Isso significa entender conceitos como fluxo de caixa, ativos e passivos, além de aprender a investir corretamente. Ler livros como Pai Rico, Pai Pobre, estudar investimentos e se cercar de pessoas financeiramente inteligentes são passos essenciais para aumentar seu QI financeiro e sair da corrida dos ratos. O mundo está cheio de oportunidades para quem sabe enxergá-las. Mas se você não desenvolver seu QI financeiro, sempre estará refém de salários, dívidas e crises. A diferença entre um trabalhador comum e um investidor milionário não está na sorte, mas no conhecimento. Quanto mais você aprende sobre dinheiro, mais poder tem sobre ele. E se você entendeu tudo o que eu te ensinei até agora, está pronto para dar o próximo passo. Aprender como transformar qualquer passivo em um ativo e mudar sua vida financeira de uma vez por todas.